Relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal que ocorre em qualquer atendimento? Para você, o que é que significa estabelecer um relacionamento durante o atendimento? É um momento de interação. Então, durante o atendimento, existe uma interação entre o operador, entre o colaborador e o cliente. Nesse momento, pelo menos três sentidos estão construindo sentimentos e percepções de satisfação ou insatisfação. Os sentidos são a visão, o olfato e a audição. Esses sentidos são diretamente influenciados pelo estado de espírito momentâneo dos interlocutores, tanto de quem está atendendo quanto de quem está sendo atendido nesse momento de interação ou interação. Muitos sentimentos acontecem durante a interação entre duas ou mais pessoas. Afetividade, simpatia, interesse, agressividade, afeto, respeito ou antipatia. São esses sentimentos que fazem com que um cliente volte ou não outras vezes ao mesmo supermercado. Muitos elementos que fazem parte da comunicação durante o atendimento interferem na construção dos sentimentos. Então, a sua expressão facial, o seu tom de voz, a sua linguagem e os seus gestos interferem na percepção que o cliente tem e nos sentimentos que ele vai ter em relação ao atendimento que você está oferecendo. Expressão facial. Dificilmente alguém expressa raiva sorrindo. Lógico que existem sorrisos que são maliciosos, sorrisos de desdém, sorrisos que passam uma impressão de superioridade por parte de quem está expressando essa situação. Então, assim, o sorriso ele é uma arma muito importante no atendimento, mas ele tem que ser genuíno, tem que ser um sorriso benevolente, um sorriso de acolhimento, um sorriso que faça com que o cliente se sinta acolhido e respeitado. O rosto normalmente traduz o que os sentimentos estão dizendo e as palavras às vezes não. Também é importante entender que em alguns momentos nós podemos emitir sinais que não são verdadeiros. A gente pode exprimir uma ideia, expressar uma ideia que não é o que a gente realmente está sentindo, e por isso a gente tem que ter essa consciência. Às vezes a gente pode estar sorrindo para o cliente e estar passando essa imagem de arrogância, uma imagem de superioridade. Então, por isso é muito importante que você tenha pessoas que você confie, que você pode perguntar. Quando eu estou falando, eu estou sendo simpático? As pessoas percebem em mim um sorriso genuíno, um sorriso real, um sorriso que acolhe, que deixa as pessoas confortáveis? Durante o atendimento, utilize um sorriso sincero, não forçado, só para ser simpático. Mesmo em uma conversa séria, o sorriso é essencial. Então é muito importante você saber utilizar o sorriso como uma forma de expressar uma receptividade para o cliente, uma maneira de mostrar ao cliente que você está aberto para atendê-lo da melhor forma. Tom de voz. A voz é uma ferramenta muito importante na comunicação. As palavras ditas entre os dentes, com raiva, passam uma mensagem totalmente diferente de quando são ditas com voz alta e alegria. Lembrando que não se pode falar nem rápido demais, nem devagar demais, nem muito alto e nem muito baixo, nem num tom muito eufórico, nem num tom muito contido. Falar muito baixinho, é difícil de entender, a fala muito embolada. Então é muito importante na hora que você estiver atendendo, que você esteja consciente da forma como você está falando, se você está falando corretamente todas as palavras, todas as letras
Muitas vezes a gente vai falar alguma coisa e acaba embolando, falando rápido de uma maneira que o cliente nem entende o que a gente falou. Linguagem. Este é um item sobre o qual é preciso manter total atenção. Não use gírias, expressões feias, vícios de linguagem. O que é um vício de linguagem? São palavras que a gente costuma utilizar com uma certa frequência com a intenção de apoiar quando a gente está pensando. Por exemplo, alguém que vai falar e diz: esse é um exemplo muito comum de um vício de linguagem que algumas pessoas utilizam com uma frequência extremamente alta que acaba incomodando. A pessoa vai falar e ela fica, eu vou ver porque. Então ela fica esticando as palavras para poder pensar no que ela vai falar. Mas também ficar utilizando tipo, né, tá, olha, puxa, palavras que não agregam nada na comunicação e que muitas vezes são utilizadas apenas como uma muleta, como uma forma da pessoa se apoiar nela para poder pensar ou para poder preencher a falta da palavra adequada. Mesmo que o cliente as utilize, você não deve utilizá-las. É importante que a gente tenha uma sintonia com o cliente, mas não significa que a gente vai falar o mesmo nível de linguagem do cliente, falar errado da forma como o cliente estiver falando, por exemplo. Até porque ele pode achar que você está querendo zombar da cara dele. Então é muito importante ter cuidado e não imitar a forma como o cliente está falando com a intenção de parecer estar próximo dele. No atendimento, utilize palavras que demonstram educação, como por favor, obrigado, boa tarde, até logo. Então é muito importante você saber se expressar e ao mesmo tempo utilizar palavras que mostrem essa boa vontade para o cliente. Falar por favor, obrigado. E também entender que você não pode chamar o cliente com amor, flor, querido, porque não é o momento de você usar palavras inadequadas, de você tratar o cliente com uma informalidade. O correto sempre é senhor e senhora. E sempre se referir o cliente, nunca falar o cara, aquela pessoa. É sempre quando você estiver, por exemplo, falando com um colega, ou então até mesmo quando você for contar uma história, nunca você vai dizer, a mulher chegou e falou isso. Não, o cliente chegou e pediu, o cliente falou tal coisa, o cliente pediu para deixar as compras dele com mais para ser prioridade. Então sempre é o cliente e sempre é o senhor ou a senhora. Lógico, quando o cliente dispensa isso e fala não precisa me chamar de senhor, você sempre pergunta, então como é que eu posso chamá-lo? Qual é a melhor forma que o senhor prefere que chame? E lógico que essa forma que eu estou falando é a minha forma e a gente adapta de acordo com a situação e com o cliente. Só que lembrando que adapta, mas nunca vai tão informal de uma forma a estar chamando como querido, amor, flor, por exemplo, não cabe. Gestos. Os gestos são importantes, tão importantes quanto a expressão facial. Um movimento desinibido sugere espontaneidade e autoconfiança. Os gestos valorizam o que o atendente deseja dizer, mas também não se pode exagerar nos gestos e usar tanto as mãos e falar de uma forma muito agitada, porque pode gerar um desconforto no cliente.